Muito obrigado por me convidar a bater um papo hoje sobre cultura e liderança. Vamos falar mais sobre culturas organizacionais. Olha, nesta época de pandemia, em maio de 2020, o tema é extremamente importante. Porque a forma como a gente escolhe os líderes é crucial. E que líderes são esses? Quais são as condições que um líder tem que preencher? Bom, uma delas se diz que é fundamental, é o carisma. E o carisma é mais fácil de ver do que definir. É como o caso de escrever um elefante. Olha, o elefante é assim, é complicado. Mas se você mostra a fotografia de um elefante, todo mundo entende. E um líder carismático você reconhece na hora. E aqui temos dois leões do carisma, esses dois aqui. Quem for muito novo e não os viu em ação, tem que ir na internet e pegar um vídeo para entender o que é um líder carismático no Brasil. Agora, que estes dois sejam carismáticos no Brasil não significa que seriam carismáticos em qualquer lugar do mundo. Tem lugares onde a pessoa não gosta desse tipo de estilo. Por outra parte, nem em todos os países, carisma conta muito. Por exemplo, na Inglaterra, um líder, para chegar a ser primeiro-ministro, ele não tem que persuadir a nação inteira. Não, nem a metade dela. Não. Basta com persuadir uns 300 indivíduos que estão no parlamento, porque ele é eleito pelos seus pares. E como são 600, olha, se conseguir 300 mais um voto, ótimo. Persuadir 300 é difícil, mas todo mundo se agrupa, então existem pequenos grupos dentro dos partidos, então alguém para se escolher primeiro-ministro não precisa mais do que persuadir umas 30 pessoas. E os outros vão se aliar com esses, e assim é que aparecem os líderes nada carismáticos nos últimos 30, 40 anos da história britânica, porque não precisa ter carisma. Agora, será que o parlamento britânico é muito diferente da Igreja Católica? Não, e pelas mesmas razões. Porque quando uma organização não precisa persuadir todo mundo que acredita nela, então basta com você se reunir com os caras que você já conhece. E a Igreja Católica perdeu seu fervor evangelizador. No início a Igreja Católica tinha papas de qualquer lugar, havia papas ibéricos, do norte da África, da Grécia, inclusive de Israel, mas hoje em dia eram quase todos italianos, até aparecer o Papa Francisco. Na verdade, nos últimos 2000 anos da Igreja Católica, apenas agora tivemos 3 papas não italianos consecutivamente. Primeiro um polonês, depois um alemão e agora um argentino, que aliás é uma lufada de ar fresco na Igreja Católica. Mas então significa que o Parlamento Britânico e a Igreja Católica têm sistemas parecidos de escolher. Se escolhem entre os pares, e são poucos. Mas será que são os únicos? Não, vamos ver, o Banco Mundial se organiza de uma forma semelhante. O Banco Mundial escolhia a sua estrutura hierárquica a dedo, selecionando pessoas ambiciosas, inteligentes, com alto potencial no mundo inteiro. Mas as pessoas eram tão inteligentes e ambiciosas que quando entravam no Banco Mundial percebiam que, olha, melhor eu ficar por aqui em Washington, que é mais confortável, do que sair para a África fazer alguma coisa. Porque se eu sair para a África eu vou perder as reuniões, não vou conseguir mostrar como eu sou inteligente. E assim que as pessoas iam envelhecendo em Washington, casando, tendo filhos, depois não queriam ir lugar nenhum. Então, quem tinha que fazer o trabalho eram consultores do Banco Mundial, que para verem seus contratos renovados, eles não precisavam dizer para os chefes no banco que as coisas não estavam funcionando muito bem. Então você vê, você tem 3 organizações muito diferentes. O Parlamento Britânico, a Igreja Católica e o Banco Mundial. Mas o que elas têm em comum é a forma de você selecionar os líderes. Não precisa de muito carisma, não precisa persuadir muitas pessoas. Basta conhecer um grupo relativamente grande da organização onde você está. Mas também não é só a forma de estrutura da organização, é também a cultura nacional que conta, né? E a cultura nacional americana é muito diferente da brasileira. Foco mais na americana,
porque é onde estão sediadas boa parte das multinacionais que investiram no Brasil e contratam as pessoas mais talentosas para trabalharem nelas. Mas nos Estados Unidos, as pessoas torcem pelo coiote. Pode surpreender, porque aqui no Brasil a gente torce pelo papaléguas, mas não é só no Brasil, em boa parte da América Latina, da Ásia, onde foi visto o cartoon, que é mudo e, portanto, não tem problemas de tradução. Os que não são americanos tendem a torcer pelo papaléguas, né? E esses dois personagens do cartoon representam estilos completamente diferentes. O americano gosta do foco, mas o que para o americano é foco, para nós é obsessão. Então, pior ainda, porque os brasileiros dizem que não gostam de serem dirigidos por um coiote. Mas, como o chefe na subsidiária tende a ser coiote, ele escolherá para dirigir subsidiárias no Brasil pessoas mais parecidas com ele, coiote, do que com os brasileiros, papaléguas. E com isso você rompe a identidade necessária entre o líder e o seguidor para o líder ser eficaz. Então você vê que, de repente, temos um Trump que inventa um reality show, assim, o aprendiz, mas temos um carinha aqui no Brasil que copia ele. Apesar de ser uma pessoa representativa da indústria de propaganda, portanto uma área muito criativa, na verdade Roberto Justus comprou uma licença do Trump. Não inventou nada, mas se deu bem ao ponto que num concurso para estagiários de multinacionais, uns 700 mil deles, foram consultados para ver qual era seu ídolo administrativo. E olha, oh surpresa, não era o presidente da Embraer, não era o presidente da Petrobras, não, era o senhor Roberto Justus, ídolo dos jovens candidatos a estágios em multinacionais no Brasil. Surpreende. Mas por quê? Por que escolhem esse tipo de pessoas? Bom, em boa medida é que os valores de uma sociedade são não influenciados, mas certamente guiados de alguma forma pelo que eles veem na mídia, né? E a nossa mídia tende a reproduzir não só o senhor Trump dos Estados Unidos, mas olha o Jornal Nacional, por exemplo, mas não é só a nossa, em boa parte da América Latina é a mesma coisa, fundo azul, ternos, gravatas, né? Pessoas sérias, comedidas, e então esses são os que se tornam pessoas a serem emuladas, Roberto Justus na área administrativa e Alckmin e Dória na área política em São Paulo. Então, de certa forma, estes líderes que não têm carisma são propulsionados por uma imagem que as pessoas se fazem do que é sério, mesmo que não tenham carisma e, de certa forma, até se sintam extremamente incômodos em situações que a gente consideraria populares, né? E como são muitos, bom, acabam entrando para a direção da Fiesp e aqui você vê essa fotografia, todo mundo vestido igual, terno escuro, uma gravatinha um pouco diferente e praticamente nem uma mulher. Aliás, nessa fotografia acho que só consegui ver uma, né? Então você vê por que ocorre isto. Em parte porque, culturalmente, nós somos muito desconfiados. Sim, somos simpáticos, somos queridinhos, nos abraçamos, nos beijamos, fora o momento da pandemia, mas, em geral, somos extremamente desconfiados. Não só nós, quanto o resto da América Latina. Não é à toa que a gente está inserida na região mais violenta do mundo. Há razões históricas para isso. Mas o que significa isso de que você não confia em que você não conhece? Significa que as técnicas administrativas para você selecionar colegas para o trabalho funcionam menos bem entre nós do que entre eles. Porque para a gente confiar, precisa conhecer essa pessoa há muito tempo. Se não a conhecemos, não adianta ser muito competente, porque vai ser contratado para a empresa e eu não vou confiar muito nele e essa equipe então não vai funcionar muito bem. E nós estamos entre os povos mais desconfiados do mundo. E entre os latino-americanos nós estamos pior ainda. Mas as técnicas administrativas vêm desses países que eu chamei germânicos, norte da Europa e Estados Unidos. E o nível de confiança nosso recai fundamentalmente na família. E confiamos na família muito mais do que nos outros.
Já os germânicos confiam na família tanto quanto confiam nos outros. Por isso essa enorme diferença que você vê nesse gráfico. Nós estamos 7 vezes acima dos povos germânicos. 6 se considerarmos os Estados Unidos. É uma diferença muito grande como para acreditar que podemos administrar brasileiros da mesma forma que se administram os americanos. Tanto é assim que nós latino-americanos estamos na rabeira deste gráfico. E neste gráfico a gente vê na parte horizontal, nas abscissas, o nível de confiança. Vai de baixo a muito alto. E nas ordenadas, na parte vertical, plotei o índice de desenvolvimento humano. Isto é, não é só a renda per capita, é muito mais. É quantos jornais tem esse país, qual o grau de analfabetismo, né? Então, quanto mais alfabetizado, melhor, certo? Quanto mais jornais leem, melhor. Esses são os países mais desenvolvidos. Então, nós, Brasil, Colômbia e Peru, estamos na rabeira, aqui embaixo. Baixo nível de confiança e baixo nível de desenvolvimento humano. Agora, o interessante deste gráfico é que o nível de confiança aumenta e aumenta também o nível de desenvolvimento humano. Por volta dos 25%, teríamos já todos os países mais desenvolvidos. Acima de 40% não faz muita diferença. Agora, o que interessa é que para chegarmos a um nível de desenvolvimento humano alto, precisamos ter alta produtividade. E não conseguiremos ter alta produtividade se as nossas empresas não forem grandes. E não serão grandes se a gente não confia em quem não conhece. Este é o nosso grande problema. Se nós não confiarmos em quem não conhecemos, teremos sempre empresas pequenas, porque para a gente confiar precisa muito tempo e ter conhecido essa pessoa há muito tempo. Às vezes, só em família. Por isso temos tantas empresas familiares. Agora, como sairmos dessa sinuca? Porque temos que sair para sermos mais produtivos e termos um melhor nível de desenvolvimento. Então, eu diria que um caminho mais curto é não tentar arengar os brasileiros e outros latino-americanos para confiarmos mais nos nossos irmãos. Isso adianta pouco. O que precisamos fazer é incutir dentro das nossas técnicas administrativas a noção de que precisamos contratar pessoas entre aquelas que nós já confiamos. Se você não acredita, se você não gosta desta ideia de não, mas eu não posso contratar amigos porque funciona. Não se trata só de contratar amigos. Se trata de contratar pessoas nas quais você confia, porque elas iam contratar alguém que tenha interesse em que essa organização funcione bem, e não que seja destruída por um safado. Então, boa parte da modernidade é voltar às nossas raízes. E nas nossas raízes nós que temos as escolas de samba, por exemplo. Por que elas entregam um produto de qualidade mundial no dia e na hora certa, sem praticamente pagar para as pessoas? Olha, aí é que está o X do negócio. Como é que elas fazem? Elas contratam por afinidades. Amigos trazem amigos. Ninguém quer que a escola de samba seja derrotada. Todo mundo quer que ela se dê muito bem. E confiam muito nos outros porque conhecem eles há muito tempo. E aí é que está o X do negócio. Para você ter uma organização produtiva, você precisa ter um alinhamento grande entre as pessoas e o líder. O líder carismático ajuda, mas não é só. A forma de selecionar os líderes também é importante. E a forma como você vai administrar uma vez que os contratou é crucial. Aprendamos com as escolas de samba. Porque, do contrário, vamos continuar aí aos troncos e barrancos, sem ir para um lugar nenhum. E em situações de pandemia, isso tende a ser muito pior. Bom, eu agradeço muito a vocês o espaço que me deram para conversar destas coisas muito rapidamente, mas são um destilado de uns anos de trabalho que tem gerado algumas publicações interessantes e uns pedidos para falar ao público, como este aqui, e pelo qual eu sou muito grato. Muitíssimo obrigado.